Senhoras e senhores deputados e deputadas, a liberdade de expressão passou a ser vista como um risco e não como um direito da nação brasileira e dos brasileiros. Agora, nitidamente, temos um poder da República que arvora para si o direito de determinar o que é verdade, o que é mentira, o que pode ou não pode ser dito nesse país. E passou a ver as redes sociais como um campo perigoso que precisa ser controlado para a tentativa do controle social que quer impor a esta nação ser finalmente efetivada. Nós vivemos em um país que você já não pode falar mais o que pensa. Existem alguns nomes inomináveis que não devem ser citados ou pronunciados, até mesmo por aqueles que têm a proteção da imunidade parlamentar. A liberdade de criticar está limitada a um espectro político, não a outro. Eu fico pensando que se os chutes dados a um cidadão brasileiro por um deputado federal aqui dentro da Casa do Povo, se esse chute fosse dado por um deputado de direita, por um deputado bolsonarista, deputado Osmar Terra, a imprensa não divulgou como deveria divulgar os chutes dados pelo deputado Glauber Braga em um brasileiro, e nem a forma dura, abruptada, violenta que ele pega no colarinho do seu colega deputado Kim Kataguiri. Por quê? Porque nesse país tudo pode se você for de esquerda. Tudo pode se você estiver de um lado do espectro político. O inquérito das fake news se tornou a maior aberração jurídica já vista nesse país. Tudo e todos cabem neste maldito inquérito. Tudo se tornou um poço sem fundo. Agora, estamos diante da decisão de ampliação do foro privilegiado. Como disse o jurista Ives Gandra da Silva Martins, de um lado a decisão da Suprema Corte de alargar o campo de atuação sobrecarrega ainda mais os ministros. De outro, traz certa insegurança jurídica na medida em que há alguns anos o próprio STF decidiu rigorosamente de forma contrária. Lembremos-nos, deputado Eli Borges, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que nem tudo precisa ir para o Supremo, agora, há pouco tempo, mas ao sabor dos interesses do momento, amplia-se o foro com o único objetivo: ampliar os poderes ditatoriais da Suprema Corte desse país. Que vergonha! Que vergonha, porque enquanto isto, o parlamento está de cócoras. Enquanto isto, deputado Caveira, nós assistimos tudo de cócoras. É vergonhoso perceber que nem votações este parlamento tem mais liberdade. Aliás, fique sabendo, o povo brasileiro, que tem votações aqui dentro, que os doutos ministros da Suprema Corte saem do outro lado da praça dos poderes e percolam no meio de nós não, no meio dos líderes.
a maioria com processos na gaveta da Suprema Corte. Aliás, senhoras e senhores, enquanto nós continuarmos elegendo nesta casa, para a presidência desta casa, deputados que têm processo na Suprema Corte, enquanto o Senado Federal eleger presidente do Senado quem tem rabo preso na Suprema Corte, nós nos apequenaremos. Sabe por quê? Sabe por quê? Pela mesma razão que as bancadas se apequenam. Porque quando chega a pressão no líder da bancada, quando chega a pressão no líder partidário, a orientação do líder ou do presidente do partido não é pensando no bem da nação, mas é em proteger a sua própria vida, em proteger-se, já que do outro lado vem a ameaça que nos apequena, que nos acovarda. Deixamos de cumprir a Constituição, liberando o deputado Chiquinho Brazão. Não vamos entrar no mérito, se mandou matar, se não mandou matar, mas a Constituição mostra de que a prisão do deputado Chiquinho Brazão era inconstitucional. Não estamos julgando o mérito, estávamos julgando a letra fria da Constituição. Mas a Constituição nesta casa já não vale mais nada. O que vale é a ordem que vem do Supremo. O que vale é a ordem que vem do outro lado da Praça dos Poderes. É esta ordem que vale. E quem está falando é um deputado Dr. Zacarias, que ficou calado sem ter direito à rede social por 2 anos. Que teve a Polícia Federal na sua casa, não por ser corrupto, patife ou bandido, porque eu nunca coloquei o meu caráter de negócio no balcão de negócios da patifaria da política de Brasília. Mas sabe por quê? Que a Polícia Federal foi na minha casa e eu até hoje estou arrolado no inquérito das fake news. E só essa minha fala, eu posso voltar a ficar sem rede social. Só por essa minha fala, a Polícia Federal pode ir na minha casa novamente. E os senhores sabem disso. E queriam falar o que eu estou falando, mas não podem. Muitos têm medo, e eu não estou culpando os senhores, não. Só em saber que eu estou dando voz a todos, inclusive aos covardes, inclusive aos que se apequenam. O povo brasileiro há de nos cobrar. 2026 está vindo aí. E saibam, ou nós atendemos o interesse pela liberdade da nação brasileira, ou nos tornaremos todos escravos, mais cedo ou mais tarde, de uma justiça que deseja tudo, menos o bem desta nação. Do Estado do Rio de Janeiro. Presidente Duarte Júnior, eu fiquei chocado com as imagens de um ônibus escolar lotado, hiperlotado de crianças da rede municipal de ensino indo estudar. É a prova clara de que o atual prefeito da cidade, apesar dos 9 bilhões de orçamento todos os anos para a área da educação, não tem compromisso com a nossa educação. Há de se ver isso pelo segundo relatório da educação carioca. 76% das nossas escolas precisam de alguma melhoria de infraestrutura. Em 45% faltam professores. E ainda tem mais, 43% não são climatizadas. Isso é uma vergonha. Enquanto nós não tivermos uma política pública séria voltada para a educação, nós não mudaremos a história do Rio de Janeiro.
Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.